Olá, pessoal! Hoje vamos apresentar para vocês os conceitos de equação do primeiro grau. Antes de começar a explicação, decidimos colocar essa pequena questão para a gente refletir um pouquinho antes de ver os conceitos. Ana nasceu 8 anos depois de sua irmã Natália. Em determinado momento da vida, Natália possui o triplo da idade de Ana. Calcule a idade das duas nesse momento. Quando a gente tem o primeiro contato com esse tipo de questão, normalmente a gente costuma achar ela bem difícil, sem saber por onde começar. Mas depois das explicações de hoje sobre equação, vocês conseguirão resolver uma questão como essa muito facilmente. O que é uma equação de primeiro grau? As equações de primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos, representados sob a forma ax mais b igual a zero, onde a e b são chamados de coeficientes da equação e o valor do coeficiente a sempre deve ser diferente de zero. Já o x, ele representa um valor desconhecido, um valor qualquer que a gente deve encontrar. A gente resolve essa equação isolando o valor de x na igualdade, ou seja, o x ele deve ficar sozinho em um dos lados do igual. Incógnita da equação. Para resolver equações de primeiro grau, precisamos encontrar o valor desconhecido da equação. Este valor desconhecido é chamado de incógnita, que significa termo a determinar. As equações de primeiro grau podem apresentar uma ou mais incógnitas. As incógnitas são expressas por uma letra qualquer, sendo que as mais utilizadas são x, y e z. Nas equações de primeiro grau, o expoente das incógnitas é sempre igual a 1. O objetivo de se resolver uma equação de primeiro grau é descobrir esse valor desconhecido, que a gente chamou antes de incógnita. Ou seja, a gente vai encontrar o valor da incógnita que torna essa igualdade verdadeira. Para isso, a gente deve isolar os elementos desconhecidos em um dos lados do sinal de igual e os outros valores constantes do outro lado. Em uma equação, a gente tem uma igualdade, a qual separa a equação em dois membros. Do lado esquerdo, temos o primeiro membro da igualdade e do lado direito, o segundo membro da igualdade. Aqui, em vermelho e amarelo, a gente consegue entender melhor esse conceito de primeiro e segundo membro. Para manter a igualdade sempre verdadeira, a gente deve operar tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Ou seja, se a gente realizar alguma operação no primeiro membro, nesse lado amarelo, a gente também deve resolver a mesma operação no membro vermelho. Porque essa ideia a gente vai chamar de princípio de equivalência. E assim, se a gente conseguir fazer a mesma operação dos dois lados, a gente consegue ter o mesmo resultado, um resultado igual e padrão e equivalente. Por exemplo, 15 igual a 15. Se eu adicionar mais 3 no lado direito da equação, eu vou ter que adicionar mais 3 no lado esquerdo da equação também, para continuar nessa igualdade. Ou seja, se 15 mais 3 igual a 15 mais 3, então eu vou ter 18 igual a 18, porque dessa forma a gente adicionou o mesmo tanto de números de um lado como no outro, continuando a manter a igualdade. Raiz da equação. O conceito de raízes de equações é bem simples. Basicamente, é chamado de raiz de equação o valor que suas variáveis assumem de modo que essa equação seja válida perante a igualdade. O número de raízes de uma equação é dado pelo grau que ela possui. As equações do primeiro grau possuem uma única raiz. Existe um valor de x que deve satisfazer esta igualdade, logo ele é a única raiz desta equação. A raiz de uma equação também pode ser chamada de solução da equação ou conjunto verdade. Agora vamos para o processo de resolução daquela primeira questão que a gente usou lá no comecinho da aula. Assim, vamos chamar a idade de Ana como elemento x. Então, a idade de Ana igual a x. Como Natália tem 8 anos a mais que Ana, sua idade será igual a x mais 8. Por consequência, a idade de Ana vezes 3 será igual à idade da Natália, ou seja, 3x igual a x mais 8. Lembram que lá no começo da aula eu disse que para resolvermos essas equações, a gente precisaria isolar o valor de x na igualdade, ou seja, que o x deveria ficar sozinho em um dos membros da equação? Então agora a gente vai fazer isso. O 3x igual a x mais 8 da idade da Natália, vamos isolar ele, o x dessa equação, e ficará 3x menos x igual a 8. Resolvendo essa subtração de 3x menos x, ficaremos com o resultado de 2x igual a 8.
O próximo passo é analisar qual operação está sendo feita no mesmo membro em que se encontra x, ou seja, no 2x ali, e jogar para o outro lado da igualdade, fazendo a operação oposta e isolando o x. Como o 2 está multiplicando x, a gente passa ele para o outro lado do igual, dividindo 8, pois a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, o 2x igual a 8 ficará x igual a 8 dividido para 2. E esse resultado ficará x igual a 4. Portanto, como a idade da Ana é representada por x, sua idade será de 4 anos. Enquanto isso, como a idade da Natália é representada por x mais 8, substituiremos o x na equação ali, ficando 4 mais 8, e que dará o resultado de 12 anos. Para verificar se esse número 4 é mesmo a raiz da equação, ou seja, a solução dessa equação, a gente deve obedecer a seguinte sequência. Vamos fazer a prova real. Primeiro, a gente substitui o x por esse número, que é o 4 que a gente descobriu ali embaixo. Então, no lugar do 3x igual a x mais 8, ficará 3 vezes 4 igual a 4 mais 8. Resolvendo, ficará 12 de um lado, 12 do outro. Essas equações, a 3x e a x mais 8, são equações equivalentes, porque ambas têm a mesma solução, o mesmo resultado. Ambas resolvidas darão o número 12. Exemplos. Questão 1. O dobro de um número adicionado com 5 é igual a 155. Determine esse número. A solução. Como desconhecemos o número, vamos chamar ele de n. Sabendo que o dobro de qualquer número é 2 vezes ele mesmo, logo o dobro de n é 2n. Então, temos 2n mais 5 igual a 155. A gente passa o 5 para o outro lado, subtraindo, que fica 2n igual a 155 menos 5, que resulta em 2n igual a 150. Depois, a gente passa o 2 dividindo 150, já que ele está multiplicando o n, resultando em n igual a 75. Outro exemplo. Resolve a seguinte equação. Menos 3x igual a 9. Como essa equação tem números negativos, é importante observar que a mudança de posição desses elementos deve ser feita de forma que a igualdade continua sendo verdadeira. Ou seja, como a gente viu nos exemplos anteriores, quando um termo da equação mudar do lado do sinal de igual, devemos inverter a operação. Assim, se estiver multiplicando, passará dividindo, se estiver somando, passará subtraindo e vice-versa. Esse exemplo ele tem números negativos. E antes de passar o número para o outro lado, devemos sempre deixar o lado da incógnita, ou seja, nesse caso do x, positivo. Então, vamos multiplicar toda a equação por menos 1, ficando menos 3x igual a menos 9 vezes menos 1. Resolvendo, ficará 3x igual a 9, pois a gente fez a mesma operação dos dois lados. Passando o número 3, que está multiplicando x, para o outro lado, teremos 9 dividido para 3, e resolvendo essa divisão, teremos o resultado de x igual a 3, terminando aqui o resultado dessa equação, menos 3x igual a 9. É isso, pessoal, fim da aula agora é com vocês. Logo disponibilizaremos para vocês um PDF com outros exercícios para vocês testarem seus conhecimentos.